E a gente volta com o nosso bate-papo aqui com o Paulo Thyssen, nosso advogado, sobre direitos e deveres do consumidor nas compras pela internet. Estou me insistindo aqui nessa tecla. Paulo, nesse bloco agora especificamente, eu queria saber como deve proceder o consumidor na seguinte situação. A gente hoje tem sites conhecidíssimos que não vendem somente os seus produtos, mas eles vendem produtos de outras pessoas, de outras lojas. E aí o que acontece? Quando você efetua a compra, que você conclui, está ali. Vendido por... Aí está lá o responsável, o dono do site, a empresa do site. Entregue por... Fornecido por... Ou seja, você compra no site um produto que é de uma outra empresa e que é entregue, às vezes, o frete por uma outra empresa. E aí você não se toca, às vezes, na hora da compra, que você tem que observar o que diz ali, quais são as regras de cada um deles. Você comprou ali, pronto, acabou. Perfeito. Como proceder? Por exemplo, se o problema foi no frete, ou o problema foi, recorre direto ao site maior que ela comprou, vai na empresa do frete, fica meio bagunçado para o consumidor. Fica, é verdade, é muito interessante falar sobre isso. Nós temos nesse modelo, gente, uma responsabilidade solidária. Solidária, Dani, é quando você tem a responsabilidade de todos ali que se compõem a cadeia de serviço, a cadeia de fornecimento. Então, se um site anuncia que é vendido um produto na sua plataforma, mas é entregue por outro, ou é produzido por outro, ele está vinculando todos aqueles que produzem, que fornecem, que hospedam aquele serviço, aquele produto, na cadeia de fornecimento. Isso basicamente significa que o consumidor, na hora de reclamar o seu direito, seja diretamente com o fornecedor, com o vendedor, ele pode reclamar com qualquer um de que participe daquela rede de fornecimento de venda, seja diretamente, seja através do PROCON, seja numa ação judicial que porventura possa acontecer, se não houver a resolução do problema. Então isso é uma segurança para o consumidor, justamente para que ele não fique perdido, até porque ele já fica um pouco, porque a legislação às vezes é um pouco ampla demais, o consumidor às vezes não entende. Ou seja, ele vai reclamar na prática... Com qualquer um. Com qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Porque às vezes ele só descobre, às vezes efetua, e você só descobre na hora, porque você manda às vezes uma notificação para um. Aí você diz assim, não, mas peraí, mas foi eu que entreguei o produto. Não, mas... E é muito interessante porque você está trazendo um caso muito inteligente de que existe uma publicidade de quem faz a venda, de quem hospeda, de quem entrega. E quando não é essa publicidade? Porque, Sim, tem isso também, né? A gente está falando de um site que, na hora que você conclui a compra, eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo, na hora que eu olhei, eu digo, gente... Quem fez isso? Meu Deus, não, eu falei assim, eu não comprei isso. Que fornecedor é esse? E aí, depois, eu fui me tocar. Eu digo, poxa, ainda bem que eu nunca tive problema, mas... Sim, como é que eu agiria numa situação dessa? Quem eu iria mover numa situação dessa? Com certeza. Qualquer um daqueles, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que se vincula de alguma forma com a relação. E aí, algumas dicas para quando não há uma publicidade muito ampla, que já é uma violação. A publicidade precisa ser extremamente ampla, especialmente em negócios digitais, porque não há um contato direto. Preste atenção, gente, os e-mails que vocês recebem, as embalagens que vocês recebem. Tem isso, olha, uma outra dica importante aqui, tá? O que a gente vê muito, Paulo, é isso. As pessoas, quando vão comprar pela internet, elas acabam colocando um e-mail, né, no cadastro desses sites e desses aplicativos que ela não usa muito, justamente para evitar aquela enxurrada de e-mails de propaganda. Isso é verdade. Só que isso, gente, na hora que você compra o que você precisa, isso pode ser contra você, né? Com certeza, porque você pode gerar uma desorganização e você não consiga ter um acesso tão amplo ao que você precisa receber. Às vezes mandou um e-mail com a resposta, você não localiza. Exatamente. O que eu aconselho nesses casos é você realmente, se você lhe atrapalha receber tantos e-mails, porque realmente isso acontece bastante hoje, qualquer plataforma hoje pede um e-mail, pede para você ter um registro, é você ter um e-mail onde você use de forma restrita a você e outro que você utiliza para compras, para serviços, para cursos gratuitos ou não. E você tem essa separação e sempre esteja acessando, porque qualquer problema que você tiver, você vai ter uma diferenciação. De certa forma, você se organiza e, de outra forma, você consegue ter um acesso e não ter nenhum problema de não ver um serviço, um produto que você
ou deseja, ou está tentando consertar, resolver alguma problemática. Numa situação prática, por exemplo, a pessoa fez um pedido de um material e esse material chegou, tipo assim, a caixa chegou amassada. Certo. A caixa aí danificou o produto na parte interior, tá? Certo. A pessoa, inicialmente você pensa o quê? Foi problema da transportadora. Certo. Foi no frete. Então você vai lá, o frete, não, eu não tenho responsabilidade. Aí você vai lá na empresa, não, eu também não tenho responsabilidade, isso foi do frete. Nesse caso, nesse jogo de empurra, como deve proceder o consumidor? O consumidor ele deve adentrar em qualquer um daqueles que participarem na relação. Então, se houve um problemático em relação à embalagem, e não há como determinar, obviamente se foi na hora que afetou o saiu, produto, se foi na hora do transporte. afetou o produto, é muito difícil você determinar se o problemático foi na fornecedora, foi quem produziu o produto, foi quando saiu, foi quando chegou, foi no meio do caminho. Então, para não ficar esse jogo de empurra-empurra, a legislação determina que seja, mais uma vez, obrigação solidária. Todos juntinhos vão responder por aquele dano. Então, o consumidor pode entrar contra qualquer um desses, pode reclamar, pode conversar com qualquer um desses. Mas no caso dele prática, conversando e tiver o jogo de empurra, um empurrar para o outro, vai para a justiça e Procon. E coloca todo mundo. Coloca todo mundo. Olha, Procon, fui comprar aqui, ó. Tem aqui, foi fornecido por esse, foi vendido por esse, entregue por esse. Mas o produto chegou, põe dano na embalagem e não quero mais porque danificou e eu não tenho mais utilidade. Ele vai em qualquer um desses. Em qualquer um desses, tá? Vou fazer uma adenda, é muito importante que o consumidor, a gente estava falando há pouco tempo, das seguranças quando você compra um produto. Os cuidados que você deve ter. Basicamente, gente, tentem comprar, por exemplo, em sites, se você nunca conhece, você não encontra referências, que tem um CNPJ, que tem um CPF no mínimo. Hoje você consegue acessar o site da Receita Federal e fazer uma busca do CNPJ para ver se é uma empresa séria, se é constituída com o mesmo nome que está lá, é o nome que está no cadastro da pessoa jurídica. Então, dessas formas, vocês conseguem, e tanto bem aqui fica o meu conselho, para as empresas que querem adentrar, ou pessoas físicas que querem adentrar, a gente está vendo aqui que quase todo mundo está migrando para os meios digitais, isso é muito interessante, mas que se formalizem, que coloquem todas as informações no seu site, porque assim você consegue dar uma segurança maior ao seu serviço, ao seu produto, e o consumidor também fica atento a esses olhares, nem sempre, mais uma vez, às vezes uma publicidade é extremamente enganosa ou é abusiva, então a publicidade também precisa ser feita de forma clara, de forma direta. Sempre que há uma publicidade, sempre que há uma promoção, o fornecedor, ele se vincula a essa publicidade, ele se vincula a essa promoção, então tomar muito cuidado. A gente estava conversando aqui nos bastidores que às vezes a gente tem no Facebook, no Instagram, preço por direct, não é? Essa prática é possível, tá, gente? Mas, sempre que houver isso, quando você for enviar o seu preço, informe até quando vale esse preço, para não ficar algo danoso para você, porque senão é algo muito aberto, o consumidor pode falar, olha, o preço é esse, você amanhã quer mudar, pode se complicar, então, geralmente coloca até durar o estoque, ou até tal dia, coloca as condições de pagamento, as condições do serviço, do produto, porque toda a publicidade, especialmente nos meios eletrônicos, ela vincula bastante. Por que vincula? Porque a distância é maior. Então, como a distância é maior, é preciso ter uma segurança, a legislação determina que é preciso ter uma segurança maior para o consumidor. Paulo, infelizmente, nosso tempo vai chegando ao fim. Eu queria muito te agradecer mais uma vez, além das dicas aqui do quadro jurídico, também aqui nas nossas entrevistas. Não, eu que agradeço, é uma satisfação e nos vemos nas próximas. Pois é, e aí só lembrando, tá, gente, quando a gente fala de compra pela internet, a gente tem um monte de assunto para abordar, alguns assuntos em relação à segurança e aos cuidados, vocês podem acessar em entrevistas anteriores com outras pessoas, com outros especialistas no assunto, mas trazendo já uma dessas dicas, um desses pontos, que é uma dica valiosíssima. Cuidado para não expor seus dados pessoais, tá? Não deixa salvo ali o número do teu cartão de crédito, muita gente acaba deixando ali salvo o número para compras futuras. Não deixa. Toda vez que você for fazer uma compra, vai lá, preenche. Tem uma outra dica importante também. Tem cartões virtuais que você vai pedindo para compras realizadas. Você não precisa usar o seu cartão permanente, tá? Você tem como ter esse cartão virtual, procura lá no teu banco, que você tem como estar renovando, inclusive, o código de segurança para cada compra que você faz, ou seja, vai diminuindo aí o risco.